E a ideia é que a gente consiga fazer uma visão geral, né, a respeito dessa relação que existe entre os dois temas. E tem algumas abordagens que eu considero importantes, mesmo, muito importantes mesmo, porque nesse sentido, a fitoterapia seria até melhor do que a própria terapia convencional para algumas abordagens, como é o caso de manejo da dor, por exemplo. Então, eu penso que... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Graça, se você puder desativar o som do restante do pessoal ainda, porque tá vazando um pouquinho aqui, eu te agradeço. Pronto. Então, eu considero importante porque me parece que, para algumas abordagens, é uma estratégia mais segura, em alguns contextos, e em outros contextos até mais eficaz, porque você passa a ter alguns benefícios adicionais com fitoterápicos que vão além dessa coisa simplesmente de obter um resultado, por exemplo, anti-inflamatório. Mas aquele mesmo resultado anti-inflamatório, ele pode acabar levando a um benefício do ponto de vista da performance, né? Então, quando nós falamos sobre esse tema, e aí eu quero trazer para vocês inicialmente um apanhado geral a respeito do assunto, com essa imagem, a gente percebe que, primeiro ponto, tudo que se busca, no fim das contas, a respeito dessas intervenções são a melhora da qualidade de vida. No contexto do exercício físico, do esporte, a gente vai trabalhar nessas 4 dimensões aí que estão em laranja, né? Ou a gente vai buscar melhorar a performance, ou a gente vai melhorar algum aspecto estético relativo ao exercício, o esporte, ou a gente vai mais ao exercício, né, do que o esporte necessariamente, a gente vai buscar uma proteção contra doenças, porque podem surgir problemas de saúde a respeito do movimento, né, ou secundariamente aí ao movimento, ao exercício, né, ao esporte, e buscar também longevidade. E quando a gente faz isso, a gente consegue a partir daqueles caminhos ali que a gente tem em verde, né? Então, a gente vai buscar uma estimulação, proteção neurológica, a gente vai buscar uma atuação ali sobre a pele, né, no sistema tegumentar, melhorando função antioxidante, anti-inflamatória. Pode-se aumentar a massa muscular também conversa muito com essas seja a melhora da performance, da estética, da proteção contra a doença, assim, da longevidade, né? A massa muscular bem desenvolvida, ela também é um fator de proteção contra doenças imunológicas, inclusive, né? É um órgão endócrino. A gente já entende hoje como um grande órgão endócrino. Não é uma glândula, né? Mas é um órgão importante, assim como o tecido adiposo também é um tecido, né? Um órgão, digamos assim, também relacionado ao sistema endócrino, né? Dor e inflamação podemos modular, reduzir a gordura corporal, aumentar a imunidade, melhorar a microbiota ou a digestibilidade, então tratar o aparelho digestivo, né? Grace, eu ainda estou com algum microfone aberto aqui, tá com algum retorno. Se puder, por gentileza, Ok, agora. já estou verificando. Beleza, obrigado. Ou prover regulação hormonal, ou rendimento energético, ou ter algum tipo de impacto ali relacionado à estimulação neurológica para você ter mais disposição para o treinamento. Então, em linhas gerais, quando nós falamos sobre qualidade de vida, a gente está buscando, a partir da intervenção, né, com fitoterápicos, regular algum tipo de função do sistema corporal, Posso falar no meu fone? que pode ser, inclusive, agravado em razão do próprio exercício físico. Então, a gente tende a levar mecanismos de proteção, né? Então, esse é um ponto que a gente deve considerar. É um primeiro insight, né? O tratamento, a Ana Paula Ferreira está com o microfone aberto. Tô ainda... Tá vazando aqui, gente. Desculpa que eu não Ana consigo. Paula, obrigada. Tranquilo. Eu
Deixa eu recuperar aqui eu tenho problemas seríssimos com a atenção. Mas olha só. Então, o que eu quero dizer para vocês com essa imagem, em resumo, é que assim, a fitoterapia vai entrar como recurso farmacológico, tá? E ela vai entrar como recurso farmacológico para contribuir com o funcionamento, com a manutenção da homeostase daquele sistema corporal em si, mas que vai acabar impactando de alguma maneira sobre a qualidade de vida, tá bom? E aí, é interessante iniciar aqui o nosso assunto falando de adaptógenos, que são produtos que têm uma proposta de terem uma capacidade de adaptação do sujeito, né, do indivíduo, né, do usuário, enfim, para o exercício físico, né, para atividades também que sejam de foro mental, e eles têm que ter essas características de acordo com a Agência Europeia de Medicamentos. Então, a proposta é que sejam praticamente não tóxicos para o usuário, que eles tenham uma inespecificidade, inclusive, quando vão agir no organismo, que eles busquem regular a homeostase do sistema, né, corporal em questão, ou vários sistemas em questão, já que são inespecíficos, e quanto maior for o tamanho do BO, maior vai ser o seu efeito. É isso que essa é uma característica interessante sobre esses tipos de produtos, tá? E o curioso é que quando a gente vai ver como funcionam, né, a gente vai observar mecanismos super diversos que podem ser no sistema nervoso central, inclusive, não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas eu acho que dá para ilustrar que a ideia dos adaptógenos é trabalhar regulando neurotransmissores, ou então eles vão ali aumentar a oferta de energia dentro do tecido nervoso, ou então vão estabelecer mecanismos antioxidantes e anti-inflamatórios no sistema nervoso central, né? E que podem, no fim das contas, levar alguns desses mecanismos antioxidantes, por exemplo, podem levar secundariamente à multiplicação de células. Isso tem isso gera um componente de proteção, no fim das contas, de melhora da função cognitiva, tá? Nós também podemos observar, a partir de vários tipos de ensaios com adaptógenos, regulação de hormônios. Então, é como se eles estivessem provocando ali um pequeno efeito estimulante, mas que, no fim das contas, acaba tendo ali sua proteção já bem desempenhada, né, do ponto de vista biológico, né, de efeitos diretos, antioxidantes e anti-inflamatórios. Mas esse trabalho, por exemplo, ele é um dos, tá, gente? Porque tem vários que apontam para isso, mas é um dos que eles acabam simulando o efeito de alguns hormônios, no caso aqui de glicocorticoides, e que vão acabar demandando menos glicocorticoide a partir de uma situação de estresse induzido, né? Então, isso tem a ver com mais efeitos protetores do ponto de vista endócrino, enquanto você, por exemplo, não tem uma grande exposição à corticosterona. Isso tem, no longo prazo, um sentido, né, uma hipótese de mais proteção quanto ao metabolismo de carboidratos, né, já que os glicocorticoides têm essa função de elevar a glicemia no sangue de forma aguda e crônica também, né? E eles apresentam essa natureza química que vocês estão vendo aí na tela, né? Tem ou eles vão se apresentar, né, os compostos fitoquímicos dentro dessas plantas, né? Elas vão se assemelhar aos esteroides ou vão se assemelhar às catecolaminas, né? São esses dois grupos aí que a gente pode ver na tela. Então, a ideia geral dos adaptógenos é que a gente tenha uma redução do estresse, inicialmente. Essa redução do estresse, ela ocorre por conta daqueles mecanismos que eu mencionei para vocês. É um estresse que pode ser físico, é um estresse que pode ser mental, né? É uma condição de sobrecarga que, a partir da ação dos adaptógenos, a gente reduz isso, a gente acaba tendo menos impacto, e que pode levar à redução de trauma, redução da fadiga, pode melhorar a resistência física e pode acabar secundariamente levando à melhora do desempenho, tá bom?
Muito bem. Então, vamos ver aqui um pouquinho alguns adaptógenos, dar uma passada geral sobre algumas delas, algumas dessas plantas que podem ser utilizadas por vocês, né, para essas finalidades, porque já há evidência de benefício no contexto do exercício físico, tá bom? A primeira dela é a Vitânia sonífera, que normalmente é usada dentro dessas condições de 300 a 100 miligramas por dia, mas do extrato, e eu quero ilustrar isso para vocês, tá? Do extrato seco, padronizado em 5% de vitanolídeos totais. O que vai representar aí, para a gente, até 50 miligramas, apesar de que há estudos mais recentes mostrando com extratos mais concentrados, com 10% de vitanolídeos, por exemplo, doses equivalentes, no fim das contas, de 100 miligramas de vitanolídeos por dia, tá? Então, o que eu quero dizer é que a dose inicial de vitanolídeos é de 15 miligramas e a dose final, pelo menos a maior dose já avaliada por ensaios clínicos, é de 100 miligramas dia, tá? Dividido em 2 doses, normalmente. Um exemplo que eu posso trazer para vocês aqui é desse trabalho que foi publicado em 2015 e que mostrou aí o aumento da força muscular, do tamanho do músculo, talvez como efeito secundário a esse aumento da força muscular, né? Não necessariamente pela indução farmacológica. O percentual de gordura de testosterona acabou aumentando um pouco, mas não foi tão importante, e a recuperação muscular também. Isso foi feito para indivíduos que apresentavam, ou que foram submetidos a um treinamento acompanhado periodicamente de supino reto, que é esse primeiro aqui, o bench press, e a extensão de perna. Então, um exercício de membro superior, um exercício de membro inferior, né? E aí eles apontam aí, por exemplo, para um aumento da capacidade de aumentar em 20 quilogramas, praticamente, 22 quilogramas, né? Aliás, 20 quilogramas, melhor dizendo, para e em torno de 7 quilogramas para a extensão de perna. Raquel, Está com o microfone aberto. está com Raquel, aberto, Raquel. te agradeço. Obrigado. A gente tem também mais um trabalho feito por outro grupo de pesquisa, da mesma maneira, né, usando agora 500 miligramas, com 10% de vitanolídeos aqui, ó, nesse protocolo aqui, eles acabaram utilizando mesmo os 100 miligramas dia, tá? Porque são, vamos fazer conta, né? 500 miligramas do extrato, sendo que 10% desses 500 miligramas é de vitanolídeos. Então, você tem aí 50 miligramas, só que foram utilizados 2 vezes por dia. Então, vai dar 100 miligramas dia. E aqui também houve melhora da força muscular no treinamento de supino reto e agachamento para uma repetição máxima e não houve diferença, nesse caso aqui, para o endurance, tá? E não é só para treinamento de força, né? Para o treinamento de endurance, a gente também tem estudos, e aqui vai uma meta-análise já aglutinando alguns desses trabalhos, que apontam para alguns dados gerais, né? Assim, a gente tem aí uma melhora em torno de 3% digamos assim, da melhora do endurance, né? Isso aí tem a ver com melhora do tempo de corrida, por exemplo, né? De ciclismo, enfim, né? É um dado médio que vai apontar para um benefício, mas é um benefício que ainda é relativamente discreto quando você vê ele isoladamente, né? Então, parece ter mais impacto sobre o treinamento de força do que do treinamento de endurance. De toda maneira, o que foi observado foi que houve essa melhora, né, do consumo de VO2 máximo, aliás, em 3 ml por quilograma por minuto. Isso, né, tem a ver com a melhora da eficiência energética, o aumento do consumo de energia e com melhora do desempenho no fim das contas, e que tem a ver com alguns mecanismos que ele ilustra aqui. Mas mais importante até do que a gente conversar sobre melhora ou conversar sobre tipos de mecanismo de ação A ou B, enfim, é melhor a gente ver o desfecho clínico, naquilo que pode ser feito realmente e observado por nós, né? Então, é o primeiro recurso, os estudos ainda são iniciais, né, digamos assim, são estudos bem recentes,
e que tem aí uma natureza de interesse mesmo por parte dos pesquisadores. Nós aqui na universidade, por exemplo, estamos conduzindo um trabalho em associação com a Rhodiola rosea, Vipéria sonífera mais rhodiola. E por que nós fizemos a associação? Porque nós pensamos que há de se ter uma ideia mais concreta sobre a associação desses produtos. Se você tem os efeitos, né? O produto A que funciona por uma série de mecanismos e o produto B que funciona por outros mecanismos, uma vez que a gente combina, aí vem duas perguntas. Será que esse tratamento combinado ele é tolerado pelo paciente? Ele é seguro? E a segunda pergunta é, será que vai dar mais resultado? A gente sabe que na origem da fitoterapia, há até a associação de plantas, mesmo que você não tenha uma fundamentação, digamos assim, experimental, né? Você pode associar, se você tem estudos ou uso tradicional para aquela espécie de forma isolada. Mas dá para combinar 3, 4 plantas ali para que você possa ter, então, mais resultado clínico, né? Então, isso é uma coisa que conversa com a natureza tradicional da fitoterapia, mas a gente precisa fazer investigação científica disso, e é por conta disso que a gente decidiu fazer estudos apenas com associações de plantas, para a gente entender se isso é melhor do que usar apenas a planta inteira, ou inteira não, a planta sozinha em monoterapia, né? A gente usa, na verdade, são os extratos. Bom, outra planta também com efeito adaptógeno é o Panax ginseng, que tem como produto, né, como princípios ativos, os ginsenosídeos. E aí nós temos dentro dos ginsenosídeos, que são esteroides, né, são tetraterpenos, basicamente. A gente vai ter aí, ou melhor, triterpenos, a gente vai ter dois grupos principais, os protopanaxadióis e o protopanaxatrióis. Então, dependendo de como está encaixado ali na molécula, né, o glicosídeo, enfim, o tipo de carboidrato, às vezes, que muda, às vezes é glicose, às vezes é arabinose, enfim. Então, você vai ter ali um conjunto de moléculas que nós vamos chamar de RB1, RB2, RC, RD, para os protopanaxadióis, e os protopanaxatrióis, a gente vai ter o RE, RF, RG1 e RG2, tá? Seguindo aí uma ordem alfabética, né? A dose que a gente tem desses ginsenosídeos totais, né, no extrato, que a gente não vai fazer a padronização em apenas um marcador, em uma única molécula. A gente vai fazer a padronização em vários produtos diferentes, né? Então, são ginsenosídeos totais. Então, a gente tem entre 8 e 16 miligramas por até 6 meses, sendo bem estudado. E um ponto que nós temos que ter uma atenção especial é quanto à variabilidade do teor dos ginsenosídeos nos extratos que são comercializados aqui no Brasil. Você tem extrato a 5%, 10%, 20%. Então, quanto maior for essa concentração de ginsenosídeos, mais conveniente tende a ser o tratamento para o paciente, maior chance de adesão e melhor chance de ter resultado na prática, né? Quanto à utilização do Panax ginseng, a gente tem aqui um trabalho que é uma revisão na área de fitoterapia no exercício, e ele aglutina aí nessa tabela alguns tipos de ginseng diferentes, né? Mas eu vou dar destaque especialmente para essa primeira forma aqui, que mostrou uma melhora da capacidade aeróbica e a redução da produção de lactato e também da frequência cardíaca, usando o produto, né, em 30 atletas jovens, né, estudo controlado, sendo que eles utilizaram 200 miligramas por 9 semanas com extrato contendo 4% e 7%. Os estudos melhor, os indivíduos que utilizaram 7% de ginsenosídeo, enquanto especificação, eles apontaram para um melhor resultado em relação àqueles que utilizaram 4%, né? Então, foi comparado dois tratamentos aí, no fim das contas. Esse trabalho aqui eu não vou mencionar porque não é o Panax ginseng, é outro tipo de ginseng, né? Que é o ginseng chinês e o siberiano, o placebo, que não é o mesmo tipo de produto, no fim das contas, mas eles botam aí nessa tabela de forma
ele fez uma análise geral do ginseng, não foi só do Panax ginseng, mas aqui eu vou dar um foco para o Panax, porque é a forma mais estudada. Aí aqui foram uma série de casos, né, basicamente 3 mulheres triatletas, né, de 20 a 36 anos de idade, usando 400 miligramas do ginseng por 20 semanas, numa análise interna, foi observado uma melhora do tempo de corrida, né? Elas podem correr por mais tempo aí para a pessoa que é triatleta, isso é interessante, porque consegue desempenhar melhor a sua função, né? O Kim aqui fez uma análise do Panax ginseng versus placebo, só que aqui ele usou uma dose que me chama atenção, né? Eu acho que ele usou aqui o pó e não o extrato, né? Durante 8 semanas e melhorou a função cardiorrespiratória, lactato e a performance física no fim das contas, né? Esse aqui foi um estudo que usou uma dose que eu não entendo, eu não sei exatamente qual é realmente o protocolo aqui, não consegui ter acesso ao estudo completo, mas de toda maneira me chama a atenção, não sei se foi um erro da tabela aqui, porque é muito baixa essa dose, né? Então, eu fico em dúvida a respeito desse tipo de estudo. Aí eu não vou falar da Eurycoma longifolia, que é outro tipo de planta, né? Que também foi utilizada, mas uma parte aqui não apresentou nenhum benefício. E esses 2 estudos aqui, que foi também com o Panax ginseng, não mostraram benefício. Aqui foram 9 corredores recreacionais e aqui 36 homens saudáveis, né? Com 200 miligramas de ginseng, 400 nesse aqui de baixo, com formas de uso diferentes, mas sem qualquer benefício. Então, essa é uma análise feita até 2018, né? E aí, em 2018 ainda, a gente passou a ter um outro tipo de estudo, né? Nesse caso aqui, um estudo com pessoas que faziam atividade física, né? Eles observaram a capacidade anaeróbica também e a força muscular, VO2 máximo também, e as alterações de lactato. Em pessoas sedentárias. E aí foi observado um aumento da capacidade anaeróbica naqueles que utilizaram esse que é aqui o de alta dose, né, com 500 miligramas de um extrato bem mais concentrado, né, chamado de UG0712, contendo pelo menos 5% de RD e 10% de RG3. Então, pelo menos 15% de ginsenosídeos, esse que é o protocolo, né? E aí, com dose de 500 miligramas, você vai ter aí pelo menos, uma conta bem rápida aqui, a gente vai ter pelo menos 75 miligramas de ginsenosídeos, também mais acima daquilo que até é recomendado, ou recomendado não, aquilo que é aprovado pela Anvisa, que é de 8 a 16 miligramas. Então, parece que isso aqui pode ser revisto, a gente pode trabalhar com doses de ginsenosídeos maiores, de acordo com esse trabalho que foi colocado aqui, com boa tolerabilidade também, tá? E aí, temos a Rhodiola rosea, sim, uma outra espécie adaptógena que tem como característica apresentar um teor de fenilproponoides, né, que são esses primeiros grupos aqui, com destaque para o marcador chamado de rosavina, e derivados de feniletano ou feniletanoides, né, com destaque para salidroside, porque esses dois, porque são produtos que são utilizados como marcadores, né? Então, a gente vai encontrar estudos com rosavina de 3,6 a 6 miligramas e de salidrosídeos de 4 a 14 miligramas por dia, né? A gente tem outras coisas no extrato também, flavonoides, monoterpenos, triterpenos, enfim, mas isso aqui é o que importa para nós, no fim das contas, tá? E tem alguns estudos com efeito agudo também, de rosavina, com doses mais altas, mas essa é a faixa de dose normalmente empregada. Eu quero destacar para vocês que se trata de um produto também estudado clinicamente, tem menos evidência do que os demais, mas aí, em razão disso, eu passei a fazer o estudo aqui na universidade, como eu disse para vocês, né, associado com a vitamina sonífera, e aqui nós estamos entendendo os efeitos dele em praticantes de atividade física de musculação, basicamente, tá? Essa prática, me parece que pela evidência, né, presente, ela parece ter mais benefício do que no caso de um exercício de endurance.
eu entendo que é mais para o exercício de força do que para um exercício de um treinamento aeróbico, né? Uma corrida, por exemplo, natação, ciclismo, enfim. Mas vamos ver se tem mais coisa interessante pela frente para a gente acompanhar, né? Pode ser que sim, a gente deve conduzir também outras pesquisas nessa área, mas aqui a gente vai ter um estudo com 11 mulheres, por exemplo, fizeram um teste de musculação e apresentaram um resultado médio quanto à potência, né, e pequeno quanto ao pico de potência, mas melhorando a capacidade anaeróbica no geral, potência anaeróbica também, e melhorando também índice de fadiga, que pode ser avaliado por diversos instrumentos. Mas aqui foi feito o teste anaeróbico de Wingate, 3 de 15 segundos, e foi observado um aumento da capacidade de carga, né? Ou seja, aumento da carga, aumento da capacidade de fazer uma resistência física a uma carga maior, tá? Eles utilizaram aqui 500 miligramas 3 vezes por dia, por 3 dias apenas, mas nossa ideia é que ele possa ser utilizado por mais tempo também. Bom, uma outra coisa que pode ser utilizada dentro dessa abordagem aqui são os chamados estimulantes, que a gente acaba tendo são até historicamente mais utilizados do que os adaptógenos, né? Eu vou falar rapidamente aqui da Camellia sinensis, que tem polifenóis na sua composição fitoquímica mais importante, além também da cafeína, né, que é uma metilxantina super importante, e que nessa área do esporte, ou não, né, em áreas diferentes, a gente tem essas doses aqui sendo as doses máximas de epigalocatequina galato, que é essa primeira catequina, e de catequinas totais, né, incluindo a epigalocatequina galato, até 2.500 miligramas por dia, tá? Os estudos, eles apresentam posologias e padronizações variadas, assim como qualquer estudo na área de fitoterapia, quando você vai analisar, né? É mais provável você ver estudos que tenham tipos de fórmulas diferentes, com concentrações diferentes dos marcadores, então isso acaba limitando um pouco uma leitura no sentido de traçar uma tendência média, né? Mas vamos lá, vamos ver o que a gente encontra por aí. E temos também a presença de alguns insumos que têm algumas tecnologias de incremento de absorção, né? Complexado com fosfolipídios, né? Com lecitinas de soja, enfim. Então, o que nós vamos ter do ponto de vista de benefício, né? Claro, a gente sabe que a Camellia sinensis tem um efeito direto sobre o metabolismo energético, isso em razão da própria estimulação secundária, né, do receptor beta, tanto no músculo quanto no adipócito, que pode levar a uma lipólise, né, e a formação de ácidos graxos livres, além de glicerol, que também é substrato energético, né? Também isso aqui pode ser estimulado a respeito da cafeína, né, que é um produto encontrado também na planta, que também acaba induzindo essa lipólise. E, claro, né, lipólise não quer dizer muita coisa, não. Lipólise quer dizer que você pegou a gordura, né, que está lá acumulada no adipócito, e transformou em ácido graxo livre e glicerol, né? O ponto é que você tem que colocar esse ácido graxo livre aqui para torrar, né? Você tem que transformar isso aqui como substrato energético, que aí sim você tenderá a acabar impactando, no fim das contas, se você formar ATP a partir disso, você acaba impactando sobre a quantidade de energia disponível para o exercício físico, né? E outra coisa também importante é que ele acaba reduzindo a síntese de ácidos graxos, tem um efeito antilipogênico, portanto, e tem também uma outra atividade sobre a digestão de gorduras. Então, interfere bastante no metabolismo lipídico, né? Pelo que a gente sabe, mas é responsável também por acabar ativando mecanismos ligados à biogênese mitocondrial. Então, esse aumento do gasto energético observado a partir do consumo de Camellia sinensis é uma coisa que a gente já entende como bem correlacionada com a ativação de sirtuínas, e isso pode acabar resultando, no fim das contas, em uma melhora da produção de energia no corpo. Bom,
esse é o caminho, né? Esse é o caminho farmacológico da história. Mas qual o tamanho do efeito? Aí temos alguns trabalhos que mostram, por exemplo, que houve um aumento da capacidade antioxidante total em homens não treinados, mas que faziam atividade física, né? Passaram a fazer, só que não afetaram o desempenho. Talvez em indivíduos já treinados pudesse haver aí algum tipo de benefício. Mas o que a gente observou foi que, apesar de ter sido feito de uma forma muito consistente, muito organizada esse trabalho, com uma suplementação antes do período do treinamento, uma dose maior durante a fase do treinamento, com um grande volume, né? E na fase 3, um treinamento mais moderado. Quer dizer, a gente passou aí basicamente 4 semanas utilizando esse produto, versus placebo, obviamente, né? Na segunda fase, um grande volume de treinamento de resistência, né, com o uso do produto, e na terceira fase, um treinamento com um volume menor, mais constante, durante basicamente 6 semanas aí. E aí, a gente não teve diferença comparado com o grupo controle em relação a desempenho. Eles não aumentaram a carga, por exemplo, o volume do treinamento em relação ao grupo controle. Foi crescendo igual, basicamente. Mas o que foi observado aqui foi um aumento dessa capacidade antioxidante, tá? E essa não diferença, né, ela pode ser observada aqui nessa tabela 3 do estudo, que vocês podem consultar depois. É só me pedir que depois eu posso para vocês numa boa, tá? E aí tem que tomar um pouco de cuidado com algumas coisas que são utilizadas no contexto da atividade física, quanto a estimulantes, porque muitos deles são produtos que têm problemas importantíssimos aí com a Agência Mundial de Antidoping, tá? Alguns deles são produtos que não podem aparecer na composição, o caso da efedrina, né? E que faz parte da composição de plantas, né? Algumas frutas cítricas, por exemplo, extratos de citrus aurantium, né? E outros fitoterápicos estimulantes também aparecem aí como uma questão de preocupação no que tange aí o tema doping, né? É claro que não é todo fitoterápico estimulante que está lá presente, né? Cafeína é uma substância com ação estimulante e que também é de origem natural, mas ela é uma substância permitida, né? Ela já está dentro de outra categoria aí de nível de segurança e também é, digamos assim, de alteração da performance, né? A ideia não é alterar a performance de forma desleal, né? A cafeína aumenta, ela tem seus benefícios, claro, mas ela é uma substância liberada para o desporto, especialmente por sua evidência de segurança. Mas o Instituto Australiano de Esportes, ele reforça que muitos desses estimulantes, eles acabam não tendo ou benefício ou passam a ter algum tipo de risco também para o atleta, especialmente, né? Então, tem que tomar algum cuidado, inclusive outros produtos que são entendidos como pró-hormônios, estimulantes hormonais, enfim, eles também têm questões aí importantes. Então, dentro do grupo D, que é essa categoria em que os produtos não têm evidência de benefício ou têm evidência de dano para as pessoas, né? Eles passam a ser, com recomendação, produtos que não devem ser usados nessa população, tá bom? Muito bem. Eu vou agora falar para vocês a respeito de uma outra categoria de produtos que são mais voltados para a recuperação muscular dentro desse contexto do exercício físico. E aí eu quero trazer vocês agora para um outro grupo de slides, eu vou até mudar de cor aqui, inclusive, que foi parte de uma apresentação que eu fiz recentemente, inclusive para a própria Purifarma, e que vão apontar para, nesse caso, né, um foco, né, ele terá um foco aí mais voltado para o estresse oxidativo e a regeneração muscular após exercício físico, né? É preciso lembrar que, nesse contexto, o exercício físico ele tem um papel interessante sobre a estimulação muscular, né? Ele tem ali uma ideia
de prover algum grau de lesão, microlesões importantes, para que você possa acabar estimulando o próprio crescimento de mioblastos, e você vai aumentar o número de células satélites, e isso vai fazer com que você tenha uma melhora dessa função muscular. Então, você estimula, ele cresce, né? Mas ele vai crescer a partir dessas microlesões que dependem de mecanismos inflamatórios, basicamente, tá? E uma coisa que ocorre a partir dessa produção de estímulo para o músculo, né? No fim das contas, como eu disse para vocês, são eventos antioxidantes, melhor, eventos oxidativos e eventos relacionados à inflamação. Então, o gasto de energia intenso no músculo, ele é responsável pelo aumento de radicais livres, podem ser espécies reativas ao oxigênio ou ao nitrogênio, e que vão acabar induzindo mecanismos inflamatórios, e aí abre-se um portal para você ter aumento da produção de marcadores inflamatórios, especialmente aí nas primeiras 24, 48 e 72 horas, com pico nas 48 horas, né, no fim das contas, mas que provocam dor, que provocam desconforto, que provocam alguns tipos de problemas, né, que nós vamos chamar de dano muscular induzido pelo exercício, tá? E que são importantes, sim, para uma resposta adaptativa ao treinamento no médio e também no longo prazo, tá? Quando nós falamos sobre esse dano muscular induzido pelo exercício físico, a gente tem basicamente os sintomas ocorrendo praticamente imediatamente, né? E aí a gente vai ter mais a diminuição da força muscular, da capacidade funcional do músculo, e depois vem os picos de dor, também vem problemas relacionados à própria movimentação. A gente vai ter aí alguns impactos, né, sobre a funcionalidade do músculo mais intensas, e que poderá se prorrogar por até 14 dias com um quadro de fadiga, de fraqueza muscular também, né? Mas são basicamente 4 sinais e sintomas clássicos, né? O impacto sobre essa capacidade funcional, a dor muscular, que é mais intensa nessas primeiras 48, 72 horas, o desempenho no exercício fica prejudicado também, e uma percepção perturbada, né, da produção de força e também da própria posição do membro, né? Mas o mais importante são esses 3 primeiros aqui, são os mais frequentes, né? E claro que a duração, magnitude, o impacto subsequente vão depender da intensidade, da duração e da susceptibilidade inicial do indivíduo ao treinamento, tá? Bom, essa recuperação muscular pós-exercício físico, que é o foco aqui da gente, ela tem como proposta, no fim das contas, reduzir esses mecanismos inflamatórios e antioxidantes, né? A ideia, basicamente, é que o dano muscular, inicialmente, né, ele induz dor muscular e perda da função do músculo temporariamente, é o que a gente viu, né, como dano muscular induzido pelo exercício, né? Existem intervenções nutricionais que podem ajudar a melhorar essa recuperação, e isso vem a partir da própria ação antioxidante anti-inflamatória de alguns compostos bioativos presentes em alimentos, mas também pela própria oferta de energia adequada, né? Se você fornece energia também adequadamente, isso tende a ter uma recuperação muscular melhor, né? Um déficit energético pode acabar aumentando muito a atividade oxidativa sobre o músculo, e isso pode levar a mais lesão no fim das contas, tá? Um outro ponto é que a gente tem uma contradição, né, quanto ao uso persistente dessas intervenções antioxidantes e anti-inflamatórios, porque isso pode acabar prejudicando, provavelmente, esse balanço aí entre lesão e adaptação, né? Quer dizer, a ideia é que, até um certo ponto, quanto maior for a lesão do músculo, esse estímulo muscular e obviamente, esse cansaço, esses impactos negativos sobre o músculo, isso tende a conversar com melhor resposta adaptativa ao treinamento. E é o que vai fazer você, por exemplo, aumentar uma carga de treinamento, é o que vai fazer você correr melhor. Quer dizer, você vai melhorando o seu desempenho
muscular, a sua comunicação neuromuscular, a sua capacidade cardiorrespiratória a partir dessa estimulação, né? Então, o músculo ele precisa disso para poder ter um melhor desempenho no longo prazo. Mas até um certo ponto, porque a partir de um certo ponto, isso pode acabar reduzindo a própria adesão ao treinamento, ou uma competição, né? Se for um atleta, por exemplo, ou um atleta não profissional, né? Pode ser também, mas, enfim, e isso pode acabar também já conversando muito mais com um quadro patológico, uma doença, né? Uma lesão muscular importante, né? Mas pode tirar a pessoa do treinamento por um tempo. Então, tem que dosar isso bem para não ser uma estimulação excessiva ao ponto de provocar dano no indivíduo que passará a ser um paciente, né? Já que ele apresentará certamente uma doença como uma distensão muscular, um quadro inflamatório mais intenso, enfim. E aí, a gente considera o potencial de efeito hormético, né, com o uso prolongado de suplementos, alguns deles, né? E é provável que uma abordagem periodizada vai trazer mais benefício para quem é desportista ou atleta, tá? Bom, diante dessa discussão inicial sobre a recuperação muscular, é importante mencionar que, né, existem muitos caminhos em que a gente pode fazer isso, mas basicamente eu quero reforçar com essa imagem que os radicais livres eles são importantes para processos miogênicos, inclusive, né, para o crescimento do músculo, acaba tendo um efeito importante aí sobre a regulação da contração muscular, e pode ter, no fim das contas, um efeito rebote de atividade de aumento da capacidade antioxidante, né? Então, por exemplo, os radicais livres podem estimular a produção dessa proteína importante, né? Que é o NRF2, que aumentará a atividade, né, ou a produção de enzimas antioxidantes e que acaba aumentando, né, também essa atividade antioxidante. Quer dizer, nosso corpo dá conta, no geral, né, mas nós precisamos de estratégias nutricionais para que, né, a gente tenha, no fim das contas, uma recuperação muscular mais rápida, né? Isso, obviamente, feito com a alimentação, que é a parte mais importante desse processo todo, né? Para dar esse reforço à nossa atividade antioxidante endógena, né? E aí, só que o excesso disso pode acabar provocando inflamação excessiva. Então, a proposta, do ponto de vista das estratégias musculares ou nutricionais, né, para a melhora da recuperação muscular, de fato, coisas que estão muito bem consolidadas aqui, né, uso de proteínas, aminoácidos, aumentando, né, o aporte proteico, creatina, que também tende a aumentar a capacidade de oferta de energia muscular, o hidroximetilbutirato com ação anticatabólica, né, preservando massa muscular, não aumentando, mas preservando, tá? Efeito anticatabólico e não efeito anabólico. Vitaminas C, D e E também foram bem estudadas, alguns antioxidantes, seja por alimentos, por compostos bioativos ou por fitoterápicos, o ômega 3, metilsfenilmetano, mais aí para essa comunicação mioarticular, né? E também a cafeína. Desses aqui, vamos dar uma passada geral nos antioxidantes, onde eu vou dar mais atenção nesse momento. A gente tem, para frutas vermelhas, né, uma série de benefícios antioxidantes também. Isso, muitas vezes, em razão do consumo de antocianinas, né? Então, pode ser da cereja, pode ser de amoras, a gente tem também benefícios como beterraba, né, aqui embaixo, né? Aqui já consumo da planta in natura mesmo, apesar de que a gente também tem extratos, não apenas por conta de betalaínas, né, mas também por conta de antocianinas presentes na beterraba e alguns extratos de algas verdes também com atividades antioxidantes. Agora, tudo que está sendo trabalhado aqui nessas referências são benefícios voltados para o exercício físico. Então, a gente tem alguns danos, né, que são relacionados ao exercício físico e o consumo desses produtos parece melhorar de forma importante a recuperação muscular,
né, por mecanismos diversos, né? Então, aqui, por exemplo, esse marcador DMG, né, é um marcador de dano muscular, né, que é importante, né, avaliado aí clinicamente, né? A gente tem o DOMS, que seria uma dor, né, muscular induzida, né, pela atividade desses nutrientes, digamos assim, né? O INF, a gente tem, são marcadores de inflamação, e IMF são marcadores de melhora da função muscular. Então, observem que esse aqui seria o único que está com seta para cima, né? Isso, obviamente, é uma análise geral, a gente teria que estratificar isso para cada um deles, né, para ver tamanho de efeito, enfim, mas são produtos que são já reconhecidos e já começam a aparecer algumas recomendações sendo importantes aí para opa, microfone aberto, Luciana está com o microfone aberto aqui. E a Nancy também. Vamos lá. Aí, só que nesse caso aqui, nessa primeira tabela, a gente fala do consumo de frutas e de suplementos a partir dessas frutas, né? Então, você tem estudos, por exemplo, com o extrato de cereja, que vai fornecer um teor elevado de antocianinas voltados para o contexto do exercício físico, né? O extrato de melancia também, extrato nesse caso aqui, groselha vermelha, né? Groselha negra, também do abacaxi, contendo bromelina, né? O extrato de romã, contendo taninos derivados do ácido lágico, enfim. No próximo slide, a gente vai encontrar aqui na tabela 3 também um recorte desse estudo que falam especificamente de alguns tipos de compostos, né? Também observados, mas com benefício para consumo de chá verde, curcumina, gengibre, ginseng, filantos amaros e a rhodiola rosa. Olha ela aqui de novo, né? Eu já mencionei para vocês. Vou falar em detalhes sobre isso daqui a pouquinho, estou fazendo só uma passada geral aqui mais rápida, né? Alguns aminoácidos também, apresentando alguns benefícios, né? O BCAA, a creatina, a gente tem hidroximetilbutirato, que não é aminoácido, na verdade, ele é um derivado de ácido graxo, né? L-glutamina, proteína e taurina. E temos também estudos com a suplementação isolada de vitamina C e E, ou vitamina D, também com benefícios, e com outros tipos de compostos, né, que são enquadrados aí nessas outras tabelas. Mas quais que são as contribuições da fitoterapia nessa história? Porque a gente tem aí muitos nutrientes, né? Eu não vou falar dos nutrientes, eu quero falar de algumas dessas plantas que eu considero importantes, a começar da cúrcuma longa, que tem já uma história interessante na área do exercício físico e que apresenta aqui uma grande variabilidade em relação à dose, né, com base no que a gente já observou, porque são produtos diferentes, né? A gente tem produtos que são basicamente a curcumina isolada, ou a gente vai encontrar uma curcumina complexada com ciclodextrinas, ou o extrato da cúrcuma longa, contendo aí 20% de curcumina, né, ao todo, e que é complexado com fosfolipídios da soja, né, com lecitina de soja. Então, a gente acaba tendo uma grande variabilidade em termos de produtos, e isso impacta um pouco sobre como a gente vai analisar esses dados, tá? Eu quero dizer com isso o seguinte: a gente pode usar produtos diferentes, só que se você for usar produtos que sejam diferentes de uma curcumina isolada, é muito importante que vocês analisem direito qual a dose que deve ser utilizada para aquela tecnologia, porque é diferente de você usar uma curcumina isolada. Normalmente, a curcumina isolada, a gente trabalha com doses acima de 2 gramas, né? E que tem que estar associado com piperina, para que você possa melhorar a sua biodisponibilidade, tá? Mas se você está usando um produto, por exemplo, como é o caso de uma curcumina complexada, você vai trabalhar com doses bem menores, com 150 miligramas, com 500 miligramas, com 600 miligramas. Mas se você vai usar
A curcumina, de forma isolada, ela tem que estar numa dose diária, né? Aí, pelo menos acima dos 1.000 miligramas dia e junto com a piperina, tá? No geral, é onde a gente vai ter benefício clínico de fato, né? E os estudos, portanto, vão variar, como eu disse para vocês, né, com relação à posologia e ao tipo de insumo, então tem que ficar atento a isso sim, tá? Mas todos eles, no geral, apontam para desfechos significativos com base em redução de marcadores inflamatórios e dano muscular induzido pelo exercício físico, tá bom? Eu preciso mencionar para vocês que, deixa eu jogar vocês aqui para um quadro branco, né? Quando a gente pensa na utilização da curcumina, deixa eu fazer uma coisa, eu vou parar aqui o compartilhamento, eu vou compartilhar outra tela para vocês, para ficar um pouco mais fácil de explicar. Vou para o quadro branco aqui. Olha só. Vamos lá. A gente sabe que quando nós estamos aqui analisando o que ocorre dentro de um enterócito, né? Vou desenhar aqui uma célula entérica no intestino, a curcumina, que eu vou representar ela aqui pela letra C, ela precisa permear bem essa mucosa. Normalmente ela passa por difusão simples mesmo, sem o auxílio de uma proteína, e ela precisa seguir para a camada basal para poder se encontrar com a circulação, né, entérica e aí seguir e ser absorvida. Porque tem que ser absorvida para poder fazer efeito, né? Não é um efeito simplesmente local. Só que tem um ponto, é que aqui ela pode ser destruída a partir da ação de algumas enzimas, né, que são glicuronidases basicamente, e que podem, uma vez que elas atravessam aqui essa via, né, elas podem sofrer essa glicuronidação. Deixa eu só fazer aqui. Pronto. Elas podem sofrer essa glicuronidação e podem ser rapidamente metabolizadas e eliminadas para o lume novamente, né, para saírem aí do tecido e seguir para a excreção. E esse mecanismo, ele é contribuído por conta de uma proteína de transporte que nós encontramos aqui, que é a chamada glicoproteína P, né? Vou chamar aqui de G, glicoproteína GPP. Pronto. É uma proteína de excreção. Aí o que acontece? Você tem que botar a piperina na história, vou botar aqui com essa corzinha preta, porque ao invés de pimentas, pode ser do gênero piper, né? Piper nigrum, normalmente, porque a piperina tem dupla ação aqui. Ela vai bloquear essa enzima, evitando que esse mecanismo aqui ocorra, e ela tende também a bloquear a própria glicoproteína P, evitando que isso aqui ocorra. Aí o que vai acontecer é que, induzido pela piperina, vai ter muito mais condição, a curcumina, de passar para essa camada basal da célula, e aí você tende a aumentar, dependendo da referência, né, algo perto de 20 vezes a biodisponibilidade da curcumina. É muito grande, realmente. Então, tem que botar a piperina na história aqui para você conseguir fazer essa curcumina, de fato, entrar no organismo. Tá? Tem evidências clínicas já, estudos importantes que apontam para isso. Né? Mas se você for usar uma outra tecnologia, então cuide, trabalhe com doses menores, 150 miligramas, normalmente é o que a gente observa. Tá? 300, 400, por aí. Bom, e aqui a gente tem uma revisão de 2021 agora, apontando para o benefício da curcumina sobre a lesão muscular, o dano muscular induzido pelo exercício e também pela dor muscular tardia, né? Que é também relacionada ao exercício. Essa aqui é mais ali próximo das 24, 48, 72 horas no máximo após o treinamento. E a maior parte dos estudos apontam para o benefício com aumento de marcadores anti-inflamatórios, é o caso da interleucina 10, por exemplo, né, que tem uma ação anti-inflamatória sobre o organismo, mas também pode reduzir alguns marcadores também de dano muscular
no caso de secar, né, creatina quinase, você pode ter ali redução de dor na parte da análise da escala análoga visual. Enfim, então, um produto que, se você cuidar direitinho, ele vai dar um bom resultado. Um outro produto também analisado para esse mesmo contexto é o gengibre, que já foi também estudado com mais atenção, né, voltado para essa questão da função muscular relacionada ao exercício. Tem alguns estudos nessa revisão aí feita por Wilson, bem interessantes de fato, que mostram o seguinte, no geral, né? 2 gramas do pó durante 1 ou 2 semanas, reduzindo a dor muscular relacionada ao exercício físico, né, para o movimento ou para um tipo de exercício de natureza excêntrica, né? Você tem a concêntrica, a isocêntrica e você tem a excêntrica, né? Então, dando aí uma boa resposta para movimento excêntrico e especialmente naqueles que não estavam treinados. Quer dizer, quem não estava treinado tendeu a ter uma lesão maior. E aí, nesse sentido, você passa a ter um benefício mais interessante nessa população do que naquela mais que já estava treinada, porque parece que o tamanho do efeito da lesão também induzido pelo exercício não foi lá essas coisas, né? Mas aquela pessoa que vai começar um treinamento, ou que passou muito tempo sem treinar e está voltando, pelo menos 2, 3 meses, é interessante também utilizar de forma aguda por 1 ou 2 semanas para evitar esses dessechos musculares negativos, tá? Por 5 dias, reduziu dores decorrentes de corridas prolongadas na dose de 2 gramas por dia, né? A gente tem estudos aqui também com 4 gramas do pó durante 5 dias, né? E que pode acelerar a recuperação da força muscular após o treinamento de resistência. Então, essas são as doses, não é o extrato, é o pó de fato. O pó, aliás, para o gengibre é a forma mais estudada, mais até do que o extrato, então dá para trabalhar com o pó do rizoma numa boa, que é uma forma mais barata, inclusive, né? Tende a ser. Você pode trabalhar com dose única, só que não, porque, na verdade, ele não apresentou benefício sobre dor, enfim. Não é um anti-inflamatório agudo, como você toma uma nimesulida, como você toma um ibuprofeno de 600 miligramas, ou qualquer outro anti-inflamatório, né? Ele precisa de uma exposição maior para que você tenha essa diminuição da dor, tá? E o uso crônico não tem evidência de benefício, também não tem evidência de dano, mas hipoteticamente pode acabar reduzindo a resposta inflamatória do exercício. Quer dizer, nesse caso aqui, a gente não está falando de você tratar a pessoa por meses, é um tratamento agudo, né? A diferente dos adaptógenos, ali não, ali você tem que fazer uma utilização por muito tempo para você ter uma resposta boa, porque tem que adaptar o hormônio, neurotransmissor, isso leva tempo. Mas aqui no caso, função muscular tende a ser um pouco mais rápido, né? Não é rápido no caso dessas plantas, né? Como ocorre com anti-inflamatórios não esteroidais, né? Até porque o mecanismo deles é diferente. Eles vão colocar uma quantidade menor de substâncias, digamos assim, que vão agir por vários mecanismos diferentes. Então, é diferente de você ter uma dose alta de um único fármaco para atingir um alvo específico que pode aumentar efeitos colaterais em razão disso, né? Com a dose, tudo bem, também não vai causar esses danos mais todos, né? Mas o que se coloca aqui é que você também terá outros benefícios relacionados à planta, não apenas voltados para essa coisa do efeito agudo. Mas o destaque da minha fala aqui é que essa abordagem é uma abordagem que é aguda, ela não é crônica. Ou seja, ela é de curto prazo, no máximo 2 semanas. Você não vai usar isso por muito tempo, porque isso pode impactar diretamente sobre essa resposta adaptativa ao próprio exercício físico. A Boswellia serrata é outra planta que a gente também utiliza para essa mesma finalidade, só que ela é mais utilizada para problemas mais articulares do que musculares, tá certo? Isso foi observado em vários estudos com Boswellia serrata junto com outras coisas, ou não, ou isoladamente. Melhorando, por exemplo, escala de dor, WOMAC, na escala análoga visual de dor também, escala WOMAC stiffness, escala de função WOMAC, da mesma forma.
Tem outro produto muito interessante também, que é o extrato de Prunus cerasus, que é a cereja, né? É uma cereja chamada de cereja azeda. É um tipo de cereja que tem um efeito interessante, seja na forma de suco do fruto, seja na forma de extrato da casca do fruto, que vai fornecer aí um teor de antocianinas e que foi estudado amplamente nos últimos anos e que mostra benefício não somente sobre alguns desfechos de dano muscular, ou de função muscular, ou dor, mas a gente também observa efeitos sobre a performance, tá? A beterraba é outra planta também bem usada, tem extratos, tem o suco da beterraba e que também mostram benefícios voltados para marcadores de estresse oxidativo, inflamatórios, dor e da própria função da performance, né, melhorando a performance. E a gente encontra a quercetina como uma substância bioativa, não uma planta, né, mas uma substância encontrada em plantas isoladamente, que tem também alguns benefícios voltados para o exercício de endurance, principalmente, tá? Ela não é tão útil assim na redução da dor, mas ela é muito interessante na melhora da própria performance, tá bom? Isso tem a ver mais com o trabalho, enfim, com função antioxidante, mas tem a ver também com a biogênese mitocondrial. E aí, para fechar, a gente tem o urucum, que é a Bixa orellana, que também é utilizada nessa mesma finalidade, que é o princípio ativo da Purifarma chamado bioxina. Ele tem, basicamente, geranil-geraniol e tem tocotrienóis, nessas proporções aí. Também tem a bixina, que é uma outra substância presente, né? Algo em torno de 1% no extrato. Mas o destaque aqui para essa finalidade vai ser em cima do geranil-geraniol, porque ele é um precursor aí do geranil pirofosfato, né, que é importante para o metabolismo de ubiquinonas, a gente vai falar sobre isso logo mais, e que tem a ver com a recuperação muscular de alguma forma, né? Aqui a gente tem um trabalho, inclusive, que fala sobre atrofia muscular e o papel do geranil-geraniol, que seria essa substânciazinha aqui, né? Outras substâncias também podem ser interessantes nesse contexto da atrofia muscular ou da degradação muscular, mas a partir de mecanismos de proteção, de estimulação de mioblastos e que levam ao aumento da produção de células satélites, dando um efeito anticatabólico importante, né? E aí a gente tem algumas evidências de que ela funciona dessa maneira, a partir, por exemplo, da supressão da expressão da atrogina 1, que é um marcador de atrofia muscular, que pode ser induzido, né, por glicocorticoide, por desnervação ou por outras doenças, né? Então, essa exposição ao extrato, né, contendo geranil-geraniol, acabou aumentando o tamanho da fibra muscular na atrofia do músculo esquelético, aqui nesse caso, que foi induzido por desnervação, né? A supressão da atrogina 1, ela é importante para essa prevenção da atrofia no músculo esquelético, no fim das contas. Há também uma outra conversa com outros mecanismos ligados com o NF-κB, né, que induz provavelmente, né, a atrogina 1 e também é reduzido na presença aí do geranil-geraniol, tá? E que tem também uma hipótese, né, que surge aí, anabólica, nesse caso, a partir do incremento da produção de testosterona, mas isso aqui no modelo experimental, não é em seres humanos, e que mostra um caminho provável, né, no fim das contas, para esse efeito diretamente sobre o músculo do geranil-geraniol, tá? Uma outra coisa também que pode ser pensada sobre a bioxina é que nós temos as estatinas, né, que são medicamentos usados aí para prevenção cardiovascular, né, prevenção primária e secundária. Elas são responsáveis por provocar um dano importante pela via do mevalonato, que é a própria via de ação das estatinas, mas quando nós observamos uma redução dos níveis de coenzima Q10, algo que já está bem consolidado na literatura, e
há casos de rabdomiólise grave associados ao uso de estatinas e de outros desfechos mais leves, no caso das dores musculares, das câimbras, das fraquezas e da fadiga muscular, né? Essas miopatias induzidas por estatinas é um tópico importante dentro do contexto da saúde e que quem usa a estatina tem que ficar atento, né? Quem prescreve estatina ou atende pessoas que têm uso de estatina como uma intervenção proposta aí pelo médico, como sendo algo que vai acabar provocando redução de qualidade de vida, né? Então, a gente sabe que isso tem a ver com a redução dos níveis de coenzima Q10. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui que vai explicar isso de uma forma melhor. Daqui a pouco eu volto, né? Mas basicamente é isso. Você tem a ação das estatinas reduzindo essa enzima aqui, que é a hidroximetilglutariil-CoA-redutase. Ela é responsável, esta enzima é responsável por converter o hidroximetilglutariil coenzima A em mevalonato, que se transforma em geranil-PP de fosfato, né? Que é transformado em farnesil-fosfato, que é importante para a produção do colesterol. Quer dizer, essa via aqui é a via da síntese do colesterol. Se eu estou bloqueando por aqui, eu reduzo, no fim das contas, a biossíntese do colesterol, o que repercute em menos LDL, colesterol total, VLDL, acaba impactando sobre triglicerídeos de uma outra forma, mas o ponto importante é que do lado esquerdo aqui a gente teria benefício, mas quando você bloqueia a produção do geranil de fosfato, você reduz a produção de proteínas preniladas, que são muito importantes para a função de membrana das células, os doalicóis e a albiquinona, que é a própria coenzima Q10. Né? Então, hoje se sabe que suplementar a coenzima Q10 pode ser uma coisa interessante, do ponto de vista dessa função muscular, mas se você, quando usa a estatina, né? Mas se você suplementa um metabólito, um precursor direto do geranil de fosfato, que é o geraniol presente no extrato do urucum, na dioxina, você acaba aumentando a produção dessas proteínas preniladas, dos doalicóis e também da própria biquinona, melhorando a função muscular. Então, não é apenas melhorando a biossíntese da ubiquinona, mas é também desses outros dois marcadores aqui importantes para a função das nossas células, e especialmente para a célula muscular, né? Então, o que acontece? Esses distúrbios, né, musculares associados a estatinas, né, eles podem ser melhorados com o uso do geraniol, a partir também além dessa redução da expressão da atrogina tipo 1, né? Mas a partir também da indução da biossíntese do geranil de fosfato, que nós estamos vendo aqui, né? Como um benefício mais geral. E aí, a dose diária, né, observada nos trabalhos, de 300 a 750 miligramas por dia, beleza? Então, algumas considerações finais aí para a gente poder abrir para perguntas, para a gente interagir um pouquinho, né? Vocês devem considerar o papel negativo do uso desses produtos no longo prazo, né? Quanto à redução da resposta adaptativa, não é para usar cronicamente, no caso do contexto da recuperação muscular, né? Você vai usar mais de forma aguda, né? Para atletas, essa recuperação muscular ela pode ser desejável, especialmente no período pré-competição ou de treinamento intenso, tá? A aplicação crônica e profilática, em conjunto com um programa de treinamento periodizado, também pode ajudar no atingimento do pico do volume do treinamento, né? A redução de sinais e sintomas podem, quer dizer, relacionadas à dor muscular induzida, ao dano muscular induzido pelo exercício, né? Tá até errado aqui. Três podem aqui, né? Pode aumentar a adesão ao treinamento de indivíduos adultos não treinados e adultos mais velhos. Ou seja, fazer a intervenção visando reduzir esse dano muscular pode levar como consequência a melhora da adesão ao treinamento, né? E a seleção da intervenção ela deve ser feita levando em conta os demais efeitos da substância bioativa. Por exemplo, o suco de beterraba, que pode ser interessante no endurance, mas também pode acabar impactando sobre a própria recuperação muscular.
tá? E aí, como perspectiva futura, a gente deve desenvolver protocolos, né, que façam a combinação desses produtos em busca da sinergia. Eu acho que essa é uma coisa que nós temos que ter atenção no longo prazo, porque o efeito talvez de 2 produtos seja melhor do que usar isoladamente o produto, né? A fazer uma análise das variações de efeito, posologia, variação biofarmacotécnica, né, para você não vacilar na dose ali, não prescrever uma dose baixa demais da curcumina ou alta demais, por exemplo, de um extrato que já é bem disponível, que poderia ser usado numa dose menor, né? Estudos que tenham um melhor poder estatístico, né, com um tamanho de amostra maior um pouco, para a gente poder conseguir fazer uma extrapolação dos dados para a população geral de uma forma mais segura, e que a gente possa também analisar o uso combinado dessas intervenções nutricionais com outras medidas não farmacológicas, como crioterapia, massoterapia, ultrassom, coisas que a fisioterapia poderá utilizar com mais, quer dizer, contribuir, né, também com esses efeitos dos tratamentos, né? Que é outra abordagem, né? Os fisioterapeutas também poderiam, em tese, fazer uso desses produtos, né? Especialmente aqueles que trabalham na área esportiva. É uma área que não é exclusiva do nutricionista, não é exclusiva do médico, não é exclusiva do farmacêutico. Então, cada um entendendo aquele produto no seu âmbito de atuação poderá exercer numa boa, desde que não haja sobreposição de tratamentos, né? Inúteis nesse caso. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu acho que a gente pode abrir agora para perguntas, para a gente interagir um pouco e sanar algumas dúvidas, se vocês, né, tiverem interessados em saber, deixa aí os meus contatos também para vocês perguntarem a posteriori, caso seja necessário, tá bom? Thaís está com a mão levantada. Oi, Posso Thaís. perguntar? Claro. Bom, primeiramente agradecer, o conteúdo foi muito rico, eu acho que eu vou ter que rever essa aula umas 4, 5 vezes para conseguir filtrar tudo, porque é muita informação que você trouxe, nossa, eu gostei demais. A dúvida que eu sempre tenho, você falou da cúrcuma, a gente normalmente procura um produto mais padronizado. Eu trabalho só com extrato seco, eu normalmente compro uma cúrcuma que eles falam que os curcuminoides é em torno de 90%, 95% de padrão, né? O que você fala em 2,5 gramas? O que seria essas 2,5 gramas por dia? Eu fiquei em dúvida nisso que você falou. Tá. O que interessa para efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, aliás, o que interessa em relação à curcumina, porque assim, vamos lá, o que a gente vai ter, né? A gente tem curcuminoides, que são basicamente ácidos fenólicos, né? Uhum. E a gente tem também terpenos, que podem ser utilizados para funções digestivas, enfim. Mas, assim, quando nós pensamos nos efeitos anti-inflamatórios da cúrcuma, o que importa para a gente é a curcumina. Tá? Então, eu entendo que quando nós estamos lidando com um produto como esse, que tem 90%, 95% de curcuminoides, eu sugiro sempre fazer uma leitura do laudo de análise para checar se é o seguinte, são curcuminoides. Deixa eu fazer uma ilustração aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu acho que eu vou ser mais claro aqui na minha explanação. Então, assim, a cúrcuma longa terá como principais compostos bioativos os curcuminoides. Desses curcuminoides, a gente vai ter, vamos lá, como destaque, né? A curcumina, que é o que interessa para a gente. Por quê? Porque a desmetoxicurcumina e a outra forma, que é a bis-desmetoxi, quer dizer, são duas formas demetoxiladas, né? Ou seja, sem radicais metoxilas. Essas duas substâncias aqui,
elas têm menor atividade biológica do que a curcumina. Então, o que importa é a curcumina. Porque dos curcuminoides com ação anti-inflamatória, é ela que vai ter melhor atividade. Então, assim, é mais importante você fazer a administração de uma curcumina pura do que um extrato padronizado em curcuminoides. Mas eu te digo que, a partir de uma leitura farmacopeica, quando você pega, por exemplo, com um extrato com a seguinte especificação, né? Extrato, vamos lá, padronizado em curcuminoides totais, expressos em curcumina. O que eu quero dizer com isso aqui? Que a gente vai ter, basicamente, a contagem de curcuminoides a partir da curcumina. Então, se ele está dizendo aqui que esse extrato ele contém 90% de curcuminoides totais calculados como curcumina, ou expressos em curcumina, bom, para mim isso é curcumina pura. Se isso aqui aumenta, aí que a gente se aproxima mais de um composto bioativo isolado, não do extrato. Eu não posso dizer que um extrato que tem 90% de um único marcador é extrato. Eu já considero como composto bioativo, né? Então, e é o que interessa nesse caso, está tudo bem, né? Então, o que se quer nesse caso aqui, a partir dessa explicação, nesse caso aqui, tá? Porque para outras plantas é claro que a explicação ela é diferente, mas como a desmetox e a bis-desmetox curcumina, elas têm menor atividade biológica, menor poder inflamatório e tal, do que a curcumina, 100 mil vezes menor, inclusive. Então, o que importa é a curcumina. Então, dá-lhe curcumina isolada. E você trabalha em farmácia de manipulação, Thaís? Sim, eu sou farmacêutica, eu tenho uma farmácia de manipulação. Perfeito. Aí, do ponto de vista legal, né, agora já conversando sobre uma outra dimensão da legislação, o que acontece? O nutricionista hoje, se você, né, faz um trabalho com nutricionistas, a gente sabe que ele pode prescrever a curcumina isolada. Ele não pode, se qualquer nutricionista, não precisa ser habilitado na fitoterapia, mas se for um nutricionista, enfim, né, não habilitado em fitoterapia, sem a pós-graduação, sem o título de especialista, ele pode prescrever esse composto bioativo aqui isolado, né, de alimento, né, porque tem previsão legal para isso, né? A resolução 656 de 2020 fala exatamente sobre isso. E ele pode prescrever a piperina junto, porque também é composto bioativo de alimento, já que está disponível em pimentas, né? Tem origem alimentar aí, e que sempre estabeleça uma relação de dose que seja 100:1, massa-massa, né? Ou seja, para cada 100 miligramas de curcumina que se prescreve, se prescreva 1 miligrama, que se prescreva 1 miligrama de piperina junto. Essa era a minha dúvida também, quanto que era a relação? É exatamente isso. Isso aqui é uma insistência dos estudos clínicos randomizados. Ou seja, os trabalhos, as evidências apontam para isso. O primeiro trabalho publicado foi em 98. E ele fez um estudo com 2.000 miligramas de curcumina, mais 20 miligramas de piperina. E ele comparou apenas com 20, ou melhor, com 2.000 miligramas de curcumina. Mais placebo, claro, um estudo placebo controlado. E ele observou que esse grupo daqui conseguiu botar para dentro 20 vezes mais curcumina do que esse outro grupo aqui. Então, e isso nessa, ou seja, se você olhar para cá, né, ele está aqui estabelecendo essa mesma proporção. Então, essa é uma regra que eu sugiro que seja aplicada aí, se você for propor alguma fórmula, se você mesmo for prescrever, enfim, mas para que a gente tenha efeitos. Agora, é importante pensar que a piperina, mais até do que a curcumina, ela interage com um monte de coisa, com um monte de medicamentos. Então, é um tratamento muito seguro, especialmente para pessoas que não são medicadas, que não fazem consumo de medicamentos de longo prazo, né? Mas, se tiver, tem que fazer uma análise das interações, porque ela interage com muita coisa mesmo, tá? Podendo aumentar os efeitos dos produtos. Respondi a tua pergunta?
Respondeu sim, muito obrigada. Nada, Thaís, que é isso? Mais alguém? Acho que não, Leandro. Acho que estamos aí. Gente, mais alguma pergunta para o professor? Bom, se ninguém for fazer, eu vou me atrever de novo. Vai lá, Thaís. Está no seu direito. Tá no seu direito. Tranquilo. Eu gostei da relação que você falou do seu trabalho sobre a rhodiola com a Vitânia. Me fala um pouquinho dele, qual que é a observação que você está tendo? A observação está sendo positiva, não? Qual a relação que você está observando? Que eu gosto muito dessa associação fitoterápica. E eu sou muito curiosa nessa área, então eu queria saber um pouquinho o que você está observando em relação a isso. Olha, o que nós estamos... Assim, o estudo ele está no meio do caminho, digamos assim, e o que a gente tem observado é que ele parece realmente reproduzir a nossa hipótese, ou confirmar a nossa hipótese de que realmente a associação é melhor do que os dois isoladamente para você aumentar a força muscular. E aí vem uma pergunta, né? Mas quando que você deseja aumentar a força muscular? Para uma pessoa que está fazendo musculação, enfim. Olha, existem aquelas pessoas que têm uma necessidade, por alguma razão, né, de obter um certo grau de hipertrofia mais rápido, né, ou que passaram, de repente, por algum problema de convalescência, que agora estão voltando, sei lá, pós-Covid, o que quer que seja nesse contexto aí de outras infecções respiratórias, quadros de fadiga pós-viral, por exemplo, que tem mais dificuldade de voltar ao exercício físico, né? A gente não fez um corte para pessoas que têm síndrome pós-Covid, porque isso pode dar um fator de confusão grande aí nessa história. Nosso estudo ele é muito delineado para pessoas saudáveis, mas a gente deverá realizar após esse, porque não temos perna para isso, mas é o que vai ser feito, é o uso dele para pessoas que têm síndrome pós-Covid, que o que a gente quer saber é que se do grupo dos que praticam atividade física regularmente, né, exercício físico regularmente, e isso acaba levando a uma melhora na adesão e também no próprio desempenho e na recuperação muscular. Mas nesse grupo agora, que é tipo uma garotada super jovem, super saudável, a gente está vendo se nessa população tem impacto, está tendo impacto, pelo menos até agora, os dados preliminares eles estão apontando para isso. A gente está fazendo a repetição do modelo de Waked, que é aquele primeiro trabalho que eu apresentei para vocês. Sim. Que a gente tem a análise de supino reto e agachamento. E aí parece que para supino reto dá um resultado melhor do que para agachamento, mas tem alguns fatores de confusão relacionados mesmo à fisiologia do exercício, enfim. Mas são animadores os resultados e eu espero publicar o trabalho em alguns meses, se der tudo certo. A gente finaliza daqui a alguns poucos meses, acho que em 6, 7 meses a gente deve publicar o artigo. Vocês estão fazendo estudo em várias dosagens ou numa dosagem específica? Uma dosagem específica. A gente está reproduzindo... Usando carga alta ou carga média? Mais ou menos. Não sei se você pode contar. Não, posso porque não é nenhum produto patenteado, então não tem segredo industrial nisso. O que a gente está fazendo é usando 400 miligramas da rhodiola rose, um extrato contendo 3% de rosavina, e também estamos fazendo a vitamina sonífera com 300 miligramas dia. Extrato a 5%. A dose da vitamina está um pouco baixa quando você olha... Pois é, eu ia falar isso agora. Mas aí foi uma limitação do começo do estudo, assim. Depois foi que a gente viu, mas a gente podia ter ido melhor, né? Ele está baixo e você está vendo um resultado positivo. Mas mesmo assim, a associação... Então a sinergia está sendo boa. Apontando que é melhor do que usar os 300 miligramas sozinho da vitamina. Porque fica uma formulação não muito pesada para se ingerir, porque essa é sempre a minha preocupação, a quantidade de doses que a gente vai apresentar, alguns clientes reclamam. Então, ficou numa dosagem acessível, que ela é pouca,
e ter um resultado positivo. Isso é interessante. Eu Exato. gosto assim. E você aumenta se necessário, né? Pô, mas se você tem com uma dose baixa um resultado bom, por que você vai aumentar? Então, não foi exatamente um vacilo da nossa parte, porque a gente teve uma postura, de fato, um pouco mais conservadora na definição posológica do estudo, na intervenção, mas eu entendo que seria mais frustrante para a gente se a gente não estivesse observando resultados bons, entendeu? Como a gente está observando bons resultados e não dá para mudar mais, porque o protocolo já foi aprovado pelo Comitê de Ética, então, tudo bem. Então, vamos ver o que acontece nessa dose. E parece que está dando resultado mesmo. Ótimo. Então, por hoje é só. Não vou amolar mais. Não, que é isso, estamos aqui para isso. Então, tá bom. Obrigada pela atenção. Valeu. Tá joia, então, Leandro. Professor, obrigada. Obrigada por hoje, obrigada pela aula. Pessoal que ficou até aí, guerreiro, até o final da aula, né? Então, quero agradecer e dizer que essa aula vai estar disponível depois no Clube da Nutrição. Vou pedir até já para o professor Leandro conseguir me enviar. E a gente vai estar disponibilizando aí para vocês. Tá bom, gente? Obrigadão. Graça, eu que agradeço. Obrigado. Desculpa pelo atraso, mas espero que tenha compensado aí a aula. Tá Gente, bom? bom dia para vocês. Até Bom mais. dia, bom dia.